Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens falando sobre os paradoxos da Bíblia. E hoje o segundo paradoxo vai ser diferente. Nós vamos ler mais textos para nós entendermos o que o Senhor vai falar aos nossos corações. E o paradoxo do dia de hoje, para nós pensarmos, é o alegre temor do Senhor. Parece que quando a gente fala de alegria e temor, parece que não combina muito bem. Porque temor pressupõe o medo e alegria pressupõe satisfação. Então, a proposta do Senhor é que nós nos alegremos no temor do Senhor. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Como nós vamos equilibrar o temor e a alegria, ou o alegre temor, para desenvolver a nossa vida de fé nessa caminhada preciosa com o Senhor Jesus. Vamos ler alguns textos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, o número 2 de Salmos e o verso 11. Número 2 de Salmos, o verso 11, diz assim: adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Olha só, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmos 22, 23. Louvem-nos, vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês descendentes de Israel. Salmos 115, 13. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Salmos 103, 11 e o 13. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão do seu filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmos 112 e o verso 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Salmo 128, verso 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Lucas 1, 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Conceda-nos pela tua graça a iluminação do nosso entendimento, para compreender, e pela misericórdia conceda-nos, Senhor, a sabedoria para praticar, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia está recheada de textos que nos encorajam a temer ao Senhor e, consequentemente, experimentar bênçãos e promessas que estão em volta a este temer a Deus. Sabe que quando nós somos novos na fé, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, o nosso primeiro contato com a fé, nós exultamos no Senhor, de alegria, porque é algo exponencial, porque é algo lindo, porque afinal nós começamos a ter a noção de que
agora os nossos pecados foram perdoados e nós começamos agora a aprofundar-nos no conhecimento da palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos capacita a andar em vitória. Temos a certeza de que esse tempo, este momento de euforia espiritual vai nos levar até o último dia da nossa vida na face da terra. Só que o mais triste é que muda. O mais triste é que nós começamos a nos habituar e aquele ânimo todo perde, vai se esfriando, aquela atmosfera de provocação espiritual vai esfriando. O camarada para de ler a Bíblia, para de trazer a Bíblia para a igreja, para de orar, ou seja, vai simplesmente esfriando, sabe? Ele agora começa a entrar em xeque, ele começa a entrar em provação, esquecendo ele que para nós crescermos e fortalecermos, nós precisamos ser testados. Para que a nossa fé em Cristo Jesus cresça, amadureça, nós precisamos ser testados, e a partir dos testes é que nós vamos vislumbrar o equilíbrio, que nós vamos saber como é que está realmente o nosso coração, se houve uma conversão ou simplesmente uma conveniência do momento, de circunstância. E o inimigo, ele não brinca de tentar nos atribular para fazer simplesmente com que nós desistamos da nossa fé, que simplesmente nós percamos gosto e ânimo por esta palavra, pela essa esperança da glória. O mundo não desiste de oferecer-nos propostas e concupiscência aos nossos olhos para nos tirar do caminho. E pasmem, nós mesmos muitas das vezes nos tornarmos os nossos maiores inimigos, tentando dar prazer à nossa própria carne, à nossa própria vontade, e deliberadamente desobedecemos a Deus. Então, quando estamos diante desse cenário, qual é o pressuposto para nós? É correr para o Senhor, gritar ao Senhor, envolver-se naquilo que era a alegria da salvação e dizer para o Senhor: devolva-me a alegria da salvação, como Davi fala no Salmos 51 e o verso 12. Sabe, a alegria do primeiro encontro, a alegria do primeiro tempo, a alegria da primeira esperança. Nós clamamos ao Senhor, dame, e reivindicamos ao Senhor muitas das vezes aquilo que João vai escrever na sua primeira carta, no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de todas as injustiças, e nós estamos prontos para um novo recomeço. Muitas das vezes nós não temos pensado dessa maneira, nós não recorremos para o Senhor, nós não reivindicamos aquilo que a Bíblia nos encoraja a fazer. Sabe por quê? O inimigo não quer que nós sejamos alegres. O inimigo da nossa vida não quer de forma nenhuma, pelo contrário, ele quer nos acusar. Ele quer simplesmente fazer com que nós sejamos martirizados pelos nossos pecados, pelas causas, acusações e recordações dos nossos males. Ele perturba, ele desencoraja, ele nos deixa preocupados com as consequências do pecado. E aí é que entra o temor e o tremor. A gente simplesmente dá atenção a ele por alguns instantes e ouve ele dizer: olha, isso não é nada não, é de boa, ninguém vai saber o que fazer, está de boa, está só você aqui, ninguém sabe, ninguém está vendo,
Ninguém está ouvindo o que você está falando. Vai em paz, faz tranquilo. Quando você cai na tentação, aí ele vem. Você não vai sair dessa. Você está terrivelmente complicado agora, comprometido. Todo mundo já sabe. E quer saber mais? Deus não vai te perdoar. Você fez algo muito grave. E o temor começa a encher o nosso coração. E vem o questionamento. Meu Deus, estou perdido. Deus vai me castigar muito, porque Ele diz que nós precisamos ter tremor. E temê-lo parece que pressupõe ter medo dele, porque ele é mau, ele é castigador. Irmãos, a alegria e o temor do Senhor deve ser substituído na nossa mente e no nosso coração pelo alegre temor do Senhor. Vamos entender algo bastante importante a partir disto. O que significa substituir a alegria e o temor pelo alegre temor do Senhor? Porque alegre temor do Senhor é nós vivermos uma constante ou uma constância na nossa fé cristã. Porque se nós vivemos a alegria e o temor do Senhor, nós vamos viver como uma montanha russa. Um tempo de muita alegria e outro tempo de tanto temor. Porque nós vivemos a par da circunstância. Mas quando nós entendemos que a proposta de Deus para nós é que nós nos alegramos ou nos alegremos no temor dEle. O temor de Deus não tem nada a ver com terror, nem com medo, mas com conhecimento, com reverência, com amor, com dedicação. Quando a gente entender isto, nós vamos passar por o que tiver que passar, temendo, alegre no temor do Senhor. Mas para nós entendermos isso, primeiro vamos entender o que é a alegria do Senhor. João capítulo 15, versículo 1, vai nos dizer, Jesus dizendo: tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O que é a alegria do Senhor? Lucas capítulo 10, versículo 17. E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro dos céus. Aleluia. Qual é a alegria do Senhor, meu irmão? A alegria do Senhor para nós é que o nosso nome está no livro dos céus escritos. C.S. Lewis, ele define a alegria como o assunto levado a sério no céu. Repara que há um interesse de Deus que o seu povo seja feliz, que o seu povo seja alegre, que seu povo viva alegre temor do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, uma propositura do coração do Senhor para nós, que Jesus disse: eu tenho dito esta palavra para que a alegria seja completa em vocês. Ou seja, sem Jesus não há alegria. O homem sem Deus pode talvez experimentar uma felicidade temporária, transitória, circunstancial. Mas agora, a alegria que subsiste a temor do Senhor é só Jesus que dá. Meu irmão, minha amada irmã, nós não dependemos de circunstâncias, nós que amamos e tememos ao Senhor, não dependemos de circunstâncias para sermos alegres. Porque o mundo é que depende disso. Porque se a circunstância está a meu favor, eu estou alegre.
Se a circunstância está em meu desfavor, eu estou moribundo. Isto é uma montanha russa que não combina com a vida cristã, não combina com o propósito da vida daqueles que Jesus morreu em seu lugar. A proposta de Jesus é que a nossa alegria completa esteja simplesmente na esperança que a morte dele concede a cada um de nós. Meu irmão, a alegria do Senhor é algo totalmente diferente, não é uma mera felicidade. A despeito daquilo que o mundo entende por felicidade, a despeito de muitos de nós entendemos por felicidade, repara que aqueles que creem genuinamente no Senhor, somente estes desfrutarão da verdadeira alegria, porque o Senhor diz: olha, eu falo isso para que a vossa alegria, aqueles que me reconhecem como Senhor, a vossa alegria seja completa. Aqueles que me reconhecem como Senhor, o nome está escrito no livro da vida, por isso estejam alegres por causa disto. Não é circunstancial. Repara que a alegria do Senhor, meu irmão, depende do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se há Espírito Santo de Deus em nós, como cantou o irmão Lázaro, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Isso é o temor do Senhor. A alegria do Senhor não ocorre, não é uma demanda do meu exterior, mas é o produto do trabalho do Espírito Santo em mim. Até porque, meu irmão, o Espírito Santo em mim, ele frutifica, porque a alegria emanada é um fruto do Espírito. Repara o que Gálatas 2:22 vai dizer, ou 5:22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Fruto do Espírito, alegria. Não é sentimento, meu irmão, é fruto do Espírito. Então nós precisamos nos alegrar. A nossa alegria, meu irmão, é produzida pelo Pai, pelo Senhor Deus. Olha só o que ele diz: porque o Senhor, a alegria do Senhor nos fortalecerá. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias encoraja o povo dizendo: olha, o Senhor, a alegria do Senhor que nos fortalece. A despeito das demandas da vida, a despeito das circunstâncias adversas a nós, meu irmão, a alegria não pode estar nas coisas. A nossa alegria está no Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor da nossa alegria. Ele diz aqui, Ele nos fortalece. A nossa alegria é concedida pelo Filho. Jesus diz: a minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Jesus diz: a alegria de vocês estará completa quando for minha a alegria em vocês. Aleluia. Quando for dele a alegria em nós, meu irmão, a alegria do Senhor é alimentada pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Percebe o que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 1, na primeira carta, versículo 6. Eles receberam a palavra com alegria e vem do Espírito do Senhor. Repara que a alegria é suficientemente ilustrada naquilo que nós chamamos de 3 parábolas dos achados e perdidos da Bíblia: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho que houvera perdido. Sabe o que aconteceu? Em comum, todos, sem exceção, compartilharam a alegria que sentiam com o outro. Compartilharam a alegria com o outro. Sabe, nós precisamos começar a aprender a compartilhar da alegria com os outros e a compartilhar da alegria dos outros. Se é produto, fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos alegrar. Não é uma produção própria, não é uma produção autônoma, é a presença de Deus em nós. Isso é a alegria do Senhor. Qualquer outra coisa pode gerar em nós confusão. A fé, meus irmãos, até, na verdade, os anjos no céu se alegram. Então não há como o cristão que ama o Senhor não entender
que ele está salvo para a alegria. Os anjos se alegram quando o pecado, ou quando o pecador é salvo. Lucas capítulo 15. Será que nós não podemos nos alegrar? Pois nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pai que nos ama, que nos perdoa, e que diz na sua palavra que tem um banquete preparado para nós. Meu irmão, você quer motivo para alegrar? Quer motivo para alegria? Paulo, do fundo de uma prisão, da masmorra de uma prisão, ele brada: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Repara, é que a alegria de Paulo não estava condicionada à circunstância em que ele estava. Nem a minha, nem a sua pode estar. Porque senão, meu irmão, nós estamos no caminho errado. Sempre que eu me encontro em situações adversas, eu sou consolado por esta promessa de que preciso me alegrar no Senhor. A despeito das coisas que não são como deveriam ser, ou que não são como eu acho que deveria ser, eu preciso me alegrar no Senhor. Repara, eu compartilho daquilo que Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica, quando ele diz no capítulo 1 da primeira carta, 6, de fato, vocês se tornaram nosso imitador do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito de Deus. Meu irmão, apesar de sofrimento, a alegria do crente, ela precisa estar em evidência. A alegria do cristão. Sabe, nosso coração deveria estar cheio de alegria e louvor em todo o tempo, porque Jesus, Ele deseja que a nossa vida seja assim. Se nós vivemos para agradar o Senhor, se vivemos para agradar o Senhor, a nossa vida será de alegria. A fé em Jesus Cristo, a fé genuína em Cristo Jesus, não simplesmente nos concede perdão dos nossos pecados, como também a alegria de conhecer a vontade do nosso Criador para as nossas vidas. Uma fé genuína gera em mim a alegria de conhecer a vontade do meu Criador para mim. A vontade do meu Criador é a sua palavra revelada. E quando eu penso na vontade do meu Criador, eu vivo para ela. Porque nela tem o poder de Deus para me capacitar a obedecer esta palavra. Quem me capacita a obedecer a palavra é o Senhor, não sou eu. Porque eu sou muito pequeno na arinha. Mas o Senhor é que me capacita. E há recompensa em saber que eu estou agradando o meu Senhor, obedecendo a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, a alegria do Senhor é muito mais do que felicidades circunstanciais e momentos. A alegria do Senhor é fruto do Espírito em nós. Ele tem produzido isto. Segunda coisa, primeiro você já entendeu o que é a alegria do Senhor. Agora vamos entender o que é temor do Senhor, para depois nós entendermos o que é alegre temor do Senhor. Temor do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, o temor do Senhor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha só, eu quero chamar sua atenção para esta palavra, para esta frase: adoremos a Deus de modo aceitável. Isso quer dizer que há uma forma não aceitável. Ele diz, com reverência e temor.
pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Repara algo bastante importante. O temor do Senhor não é terror, não é ter medo do Senhor, não é viver se esquivando do sol quando aparece, com medo do Senhor mandar o sol para a sua cabeça. Não é isso. O temor do Senhor é o reverente respeito. Sabe? É reverente respeito que não é um fruto do medo, nem de terror, mas de conhecimento de Deus. Saber que Deus é santo, santo, santo. Saber que Deus, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Saber que Deus tem uma palavra, uma vontade, um propósito. Saber que Deus ouve tudo. Saber que Deus vê até a vontade nossa e simplesmente a ânsia que parte do nosso coração. É isso que vai gerar o temor do Senhor no nosso coração. Não vai ficar com medo se vai cair um raio na sua cabeça, porque isso Deus não vai fazer acontecer. Deus não é, meu irmão, nenhum um bicho-papão malvado. Não! A Bíblia diz que Deus é amor, mas justiça também. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho amado por nós. Repara, meu irmão, o temor do Senhor é conhecê-lo, é amá-lo, é ter fé nele. Quanto melhor nós conhecermos a Deus, mais vamos amá-lo, mais vamos confiar nele, mais vamos desejar agradá-lo. Vou repetir isso aqui. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos amá-lo, mais vamos confiar nele, mais vamos desejar agradá-lo. Sabe, meu irmão, na nossa vida espiritual, a alegria sem temor, ela gera uma fé superficial, totalmente regada ao emocionalismo. A alegria sem temor é isso que dá. Opa, estou sentindo aqui, opa, estou sentindo ali. Muito feliz. Tem até aquilo que falo aqui, uma unção de riso. Um negócio esquisito, mas tudo bem. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas também, o temor sem alegria é destrutivo, é legalismo. Então, exige de nós equilíbrio. Temor ou alegre, temor do Senhor. Sabe, meu irmão? Porque se nós tivermos medo de Deus, o temor paralisa o homem. Sabe, o medo, enquanto precaução do desconhecido, é de salutar. Mas existe aquele medo que te escraviza, que te impede de caminhar, que te impede de crescer. Aquele medo de novidade, aquele medo de dar o próximo passo a despeito das suas convicções. Isso não te deixa crescer. Isso não te proporciona um progresso espiritual. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, de ter um temor piedoso. Sabe? Um temor mesclado com alegria. Um temor sem o qual nós não conseguiremos servir a Deus de forma aceitável. Não dá para servir a Deus do nosso jeito. Servir a Deus é do jeito dele, da forma dele e da maneira dele. Ou não estamos servindo ele. Sabe que o respeito é o temor proposto
no livro de Hebreus. E o respeito às autoridades, sabe, escancar as portas do aprendizado e de um viver efetivo, de um viver em paz. Meu irmão, temor do Senhor é a palavra que centenas de vezes repete na Bíblia. A igreja primitiva entendeu isso com muita facilidade, tanto assim que elas viviam no temor do Senhor, não abrindo mão da palavra, não abrindo mão da oração, não abrindo mão da comunhão, não abrindo mão da doutrina, e no temor do Senhor. Talvez essa seria a orientação para a igreja do século 21. Sabe, que se existe algo que falta na igreja do século 21, é a reverência pelo soberano Senhor. Sabe, uma reverência, um respeito assombroso de que Deus não é o nosso menino de recado, que Deus não é o nosso garçom, sabe, que Deus é Senhor, que Deus é Deus, o Criador de todas as coisas, transcendente e também imanente, mas sendo Deus. Eu tenho uma dificuldade de entender Deus como tu ou você. Eu tenho uma dificuldade, mas tem gente que entende. Fazer o quê? Isso é normal. Para cada um, lógico. Sabe, meu irmão, que um genuíno temor de Deus precisa ser experimentado na igreja dos nossos tempos. Que as pessoas venham para a igreja por Deus, com temor no coração. Que entrem na igreja sabendo que aqui é um lugar de encontro com o Senhor, encontro congregação. Com contrição no coração, com respeito pela presença do Altíssimo. Isso falta no nosso meio. Isso falta nos nossos tempos. Sabe, da mesma forma que os filhos precisam aprender a respeitar os pais, os professores, ou os alunos precisam respeitar os professores, os cristãos precisam aprender a respeitar a Deus. Isso é temor no coração. Não é ter medo, é respeitar. Sabe, meu irmão, hoje em dia não se respeita mais os mais velhos, não se respeita mais os pastores, não se respeita. A despeito disso, tem um bocado que dá razão para isso, mas não se respeita mais. Eu sou do outro tempo, em que pastor, professor, padre era um sinônimo de Deus falando. Hoje, é como eu quero, é do jeito que eu quiser, independentemente de quem seja. Sabe, apóstolo Paulo, repara, no capítulo 3 de Romanos, a partir do 10, apóstolo Paulo vai fazer uma lista de procedimentos e atividades pecaminosas, ímpias, e depois ele chega à conclusão que aqueles homens, eles praticavam aquelas atividades porque eles tinham um pensamento, e o pensamento deles está registrado no capítulo 3 de Romanos, versículo 18. Eles pensavam, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Quando a gente acha que é inútil temer a Deus, ou quando nós não tememos a Deus, não há respeito para mais ninguém, não há respeito para mais nada. Então não tem como, porque, meu irmão, é que se não há conexão verdadeira e real com o Senhor, o homem consegue se tornar a pior espécie da criação. Foi aquilo que o apóstolo Paulo escreve, que Deus entregou o homem a si mesmo, a seus desejos e seus prazeres, e eles fizeram coisas horrendas, por acharem que não deveriam temer a Deus, porque era inútil temer a Deus. Sabe, meu irmão, é que hoje, infelizmente, diante de tantas novidades que nós temos, tantas tecnologias,
tantas coisas. A gente acha que já sabemos tudo, não precisamos de Deus, tá bom demais, nós temos nosso jeitinho, nós somos espertos. Sabe o que é que Deus faz? Deus permite catástrofes acontecerem para os homens correrem agora e perceberem o quão pequenos eles são, quão pequenos e necessitados de Deus eles estão. Mas a despeito de catástrofe, nós precisamos expressar a nossa humanidade com aqueles que estão sofrendo. Sabe, eu vejo por vezes arrogância de parte de muitos cristãos. Quando uma catástrofe acontece, ele usa da Bíblia para simplesmente, não, isso é normal, porque a Bíblia já dizia que vai acontecer. Meu irmão, a despeito da profecia da Bíblia, nós precisamos expressar a nossa humanidade com aqueles que estão sofrendo, porque isso nos torna humano. Mas quando a calamidade do outro não infere a minha situação, eu estou me desumanizando. A falta de temor faz isso em mim. A falta de temor de Deus faz isso em mim, me desumaniza. Eu deixo de ser aquele que eu fui proposto para ser no coração do Senhor. Deus, Ele quer que nós temamos o seu nome, obedeçamos o seu mandamento, porque é essencial para o homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Sabe o que? Nós não podemos viver com o questionamento: será que Deus vai me castigar por aquilo que eu estou fazendo? Por aquilo que eu estou fazendo? Sabe qual deveria ser o nosso questionamento diante das nossas práticas diárias? Será que eu estou desagradando a Deus e impedindo a sua obra? Isso mostra respeito. Isso mostra temor. Ficar com medo, será que Ele vai me castigar? Isso mostra o quão errado nós temos a visão dEle. É um Deus de terror. Por isso, será que Ele vai me castigar? Mas o temor no meu coração, o respeito devido, me faz pensar: os meus passos estão atrapalhando a obra de Deus? Estão desagradando ao Senhor? Porque Deus espera que nós obedeçamos Ele. O coração do Senhor entristece com a nossa desobediência. Da mesma forma que o coração de um pai fica dilacerado com a desobediência obstinada de um filho. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, capítulo 9 de Provérbios, versículo 10. E o conhecimento do santo é entendimento. Sabe, o conhecer, ou conhecimento, conhecer, diz respeito à instrução. E é importante nós valorizarmos o instrutor tão quanto a instrução. Quantos de vocês aqui que fizeram a carteira de motorista, que valorizaram o vosso instrutor tanto quanto a instrução de fazer vocês um bom motorista? Outro nem sabe o nome do instrutor, não sabe nem onde ele mora, não sabe nem se ele tomou café, não sabe nada, porque não valoriza. Sabe por quê? Porque nós, infelizmente, quando está em jogo relacionamento, o interesse próprio vem em primeiro lugar. Isso é do homem, é do ser humano, é do pecado. Por isso, nós precisamos entender que o conhecimento... Obrigado, irmão, está precisando mais um tiquinho aí? Muito bem. O conhecimento, primeiramente, tem a ver com lugares, pessoas, fatos, eventos. Conhecer. Mas repara que a Bíblia não diz que o temor do Senhor é o conhecimento, ou o princípio do conhecimento. Ele diz que é o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque sabedoria, obrigado meu irmão, sabedoria reúne o conhecimento para revelar no conhecimento valores, princípios
e verdades. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi de informação, eu preciso transformar em prática de vida. Isso é sabedoria. Por isso que o Senhor diz, temor, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Ou seja, o que eu sei acerca do Senhor, a reverência e o respeito precisa transformar na minha prática de vida. Vale a pena, não vale a pena cantar, ler a Bíblia, ficar de pé, ficar de joelho, se eu não pratico nada disso que eu falo. Você sabe que eu estava vendo, esses dias alguém mandou para mim um pequeno vídeo dizendo assim, qual é a hora que o cristão, é lógico que é uma brincadeira com fundo de verdade, qual é a hora que o cristão mais mente durante o culto? Ele falou, na hora do louvor. Aí vai, por que na hora do louvor? Quer ver? Vamos lá. Tem aquele louvor, trabalhar e orar. Está se pedindo. Todo sábado, congregação de Ribeirão das Flores, estão se pedindo. Quem vai? Mas o hino está me cantando. Tem aquela outra música daquelas. Eu te buscarei. Tal. Oração! 2 dedinhos. Tudo entregar a ele. Quem canta com a mão levantada ainda? Vê como é que a gente está desequilibrado. Eu não estou falando de nós aqui, eu estou falando do mundo, do povo, da igreja dita de Cristo. Fala uma coisa, faz outra. Canta uma coisa, faz outra. Cadê o temor do Senhor? Ou seja, a igreja agora está com medo do Senhor em vez de ter temor dele. Tem terror dele. Criou-se medo dele. Eu vou fazer porque senão a bênção não vai chegar. Não, pelo contrário. Meu irmão, Deus abençoe aqueles que usam e que compreendem o temor do Senhor. Sabe? Provérbios 16:6 diz assim, o temor do Senhor, o homem evita o mal. Ao temer ao Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 19:23, o temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Salmo 25:14, o Senhor confia seus segredos às que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha só que coisa, irmãos. O Senhor confia seus segredos a que os temem. E não esquece que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu aplicar o que eu sei na prática. Sabe? E avaliar. Finalmente, o paradoxo é o alegre temor do Senhor. Filipenses 2:12 vai dizer, ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Alegre temor do Senhor. Graças ao paradoxo, nós conseguimos entender, a partir da compreensão da Bíblia, que o temor e a alegria se juntam para ser o alegre temor. Se junta para trabalhar junto, para nos tornar um cristão melhor, um filho de Deus maduro e confiável. O filho de Deus maduro e confiável é aquele que vive o temor do Senhor. Alegre temor do Senhor. Então o que é que nós podemos aprender aqui? Como o povo de Deus pode encontrar um adequado equilíbrio entre temor e a alegria do Senhor? Precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos confiar na sua palavra. Precisamos nos render à sua palavra. E repara, quando eu falo da palavra do Senhor, eu não estou dizendo, não estou falando de opiniões próprias,
Eu estou falando de palavra de Deus. Porque por vezes a gente lê, formula as nossas próprias opiniões e acreditamos ser aquilo. Só que Deus se responsabiliza da sua palavra, não da minha opinião. Então nós precisamos da palavra de Deus. Por isso você não pode perder o culto de ensinamento da palavra. Por isso você não pode perder a EBD, ensinamento da escola bíblica dominical. Porque é o momento de nós aprendermos a palavra. É o momento de nós esmiuçarmos a palavra. É o momento de nós aprofundarmos um pouco mais na palavra. E olha que eu não estou falando de teologia, eu estou falando da palavra. Meu irmão, minha irmã, precisamos conhecer. Para que a palavra preencha-nos a nós e mude a nossa vida. Opera grandemente em nossa vida. Sabe? As Escrituras nos dão ricos exemplos de homens que viveram o alegre temor do Senhor. Começando com Abraão. Abraão que ofertou seu próprio filho em temor e alegria e viu a provisão. E encerrando em Apocalipse com a pessoa de Jesus, sendo o cordeiro e também leão. Apocalipse 5, 6. O cordeiro que, a despeito de nós, se entregou em nosso lugar, morrendo por nós, por nossos pecados, mas alegremente, esse mesmo Jesus, ele se torna leão para aqueles que não obedecem, não querem saber dele, no final das contas. Irmãos, o Senhor Jesus mostra equilíbrio entre a alegria e o temor, mostrando-nos o temor, alegre temor do Senhor, no Monte da Transfiguração. Quando, a despeito da sua morte, ele conversava com Moisés e Elias, e a Bíblia fala de radiante glória presente no meio deles. A despeito da morte que lhe esperava, dor, aflição, havia uma radiante glória no meio deles. Lucas capítulo 9, 30 a 31. Jesus sofreu a cruz, porém, não obstante, pela fé, ele agarrou-se à alegria que lhe fora proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Sabe que nós temos um salmo, que é o salmo da crucificação, o salmo 22. É o salmo que reúne o temor e o louvor, para nos mostrar o equilíbrio que a nossa vida cristã precisa ter. Sabe, meu irmão, minha irmã, o equilíbrio entre a glória e o sofrimento são o principal tema da primeira epístola de Pedro, quando no seu tempo ele encorajava a igreja que estava rumando a uma direção de perseguição severa. Ele encoraja o povo: tenha graça, se alegrem em passar por isto. Sabe, Pedro instruía os cristãos para estarem preparados. Meu irmão, se nós não estivermos preparados, os contratempos nos afastarão do Senhor. Se nós não estivermos preparados, biblicamente falando, a alegria se tornará simplesmente um evento em nossa vida, não uma presença fruto do Espírito Santo. Meu irmão, os discípulos de Jesus mantiveram este equilíbrio, o sofrimento e a alegria, porque eles tinham um objetivo, e o objetivo era exaltar o nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 20. Apesar do ministério deles serem ministérios tendentes ao aprisionamento, espancamento, até martírio, aqueles cristãos não negociavam a alegria
de buscar glorificar ao Senhor em meio aos contratempos da vida. Sabe? Eles faziam uma opção. Diariamente, eles tinham a palavra do Senhor, eles tinham a oração, eles dependiam do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, para obedecerem, para poderem ter poder para caminhar. Eles mantinham suas posições nas verdades do Senhor. A questão é eu e você. Sabe o que eu temo? E é motivo da minha oração, irmão Lessa. É que a igreja dos nossos tempos não estejam prontas. Sabe, quando você vê um tempo marcado, ou uma igreja marcada pela ausência perseverante na oração, pela ausência de um corajoso testemunho de fé, quando você vê enfraquecimento na luta para vencer o inimigo e alcançar almas perdidas, não estamos prontos para enfrentar o fogo. Mas precisamos estar, porque os dias estão ditando isso. É isso que é minha oração. É isso que eu temo. E é isso que eu tenho percebido a ausência. Perseverança na oração, corajoso testemunho, enfraquecimento na luta para vencer o inimigo. Tudo é motivo para tirar e desencorajar de estar na igreja e de vir à igreja, de participar na vida da igreja. E principalmente a ausência do desejo de alcançar almas perdidas. Isso nos faz despreparados para o fogo. Meu irmão, há um mártir alemão, Dietrich Bonhoeffer. Ele definiu o cristão como alguém que partilha os sofrimentos de Deus neste mundo. Cristão é alguém que partilha o sofrimento de Deus neste mundo. A minha pergunta é: essa definição nos descreve? Alegre temor, ter prazer, ter alegria, reverente ao Senhor, é um paradoxo, mas não é uma impossibilidade. É um paradoxo, mas não é uma impossibilidade. Então eu e você, que amamos ao Senhor, precisamos estar, sim, consciente que é possível temermos ao Senhor de forma alegre. Que o Senhor nos ajude a desenvolver o alegre temor do Senhor, dos nossos corações, na nossa família, nesta igreja. Que o Senhor nos capacite a compreender esta palavra e a permitir que ela nos transforme a sua imagem, ao desejo do seu coração. Pense nisso. O alegre temor do Senhor não é uma impossibilidade, simplesmente um paradoxo. Que Deus nos ajude. Baixe a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, o teu nome é santo, santo, santo. E nós, nesta noite, reunidos em torno da tua palavra, agradecemos ao Senhor por ainda poder expô-la. Agradecemos ao Senhor pela promessa que a palavra do Senhor nos confere, pela vida que ela nos confere. Nos ensina a nos dobrar diante dela, maneira que possamos ser bons cristãos, confiáveis. Senhor, nós queremos que esta palavra se materialize em nossa vida,
Gera em nós um coração puro. Gera em nós um espírito reto. Gera em nós um temor ou um alegre temor do Senhor. Prepara-nos, Pai, para, como falou Bonhoeffer, sermos sim aqueles que partilham do sofrimento de Deus neste mundo, como objetivo da nossa vida. Testemunhar do teu amor em tempo e fora de tempo. Prepara-nos, Senhor, para que, quando os tempos difíceis chegarem, nós possamos sim dizer: sim, eu sou de Cristo. Sim, eu pertenço a Jesus. Sim, eu não nego ao Senhor. Prepara o nosso coração. Ajude-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Na próxima quarta-feira, continuaremos vendo mais paradoxos da Bíblia. Paradoxos que são paradoxos, mas não impossibilidades. Por isso o Senhor tem colocado no meu coração, para trazer ao coração de cada um dos irmãos aqui. Esses paradoxos não estão na Bíblia como simplesmente palavras, conjunto de letras, pontuações, até porque todos nós sabemos que essas pontuações, elas vieram depois. Mas, principalmente, para despertar em nós a necessidade de possibilidade de ver na nossa vida esses paradoxos todos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Amém, irmãos? No domingo passado eu falei sobre o que consiste a unidade. Domingo de manhã. E nessa manhã, ou no domingo próximo, continuarei falando sobre esse mesmo tema. No domingo à noite também, se o Senhor nos der vida e graça e saúde. Que Deus abençoe, leve-nos em paz, abençoe sua família, sua casa, guarde-o, prospere seus dias e, acima de tudo, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a se alegrar no Senhor, no temor do Senhor. Reverencie o Senhor, respeite o Senhor. É o nosso maior patrimônio, é o Senhor, a nossa salvação. Que Deus nos ajude. Sabe que quando eu era mais novo, a gente cantava aquela canção que eu sempre canto para vocês aqui. A minha esposa já falou, ó, mude de repertório porque já está, cheio. A minha esposa é uma bênção, é a única que fala assim a verdade exponencial comigo. Vocês não têm nem ideia, ela é uma bênção. Mas eu amo demais saber que eu posso ouvir, eu posso mudar, eu posso confiar. Mas eu vou ter que falar dessa canção, porque essa é uma canção muito séria. Por exemplo, é uma daquelas que a gente canta e parece que não faz. Quando a gente fala, toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Se existe um retrato do alegre temor do Senhor, é essa canção. Então, eu desafio você a cantar essa canção e a pedir Jesus para viver ela. Pronto, acabou-se. Cantou essa canção em Manarinha. O negócio ficou bom. Cante essa canção, viu? Eu prometo que não vou cantar por agora. Vou cantar mais outro depois, quando esquecer. Viu, Paulinho? Nós vamos cantar mais na frente, porque já está falando que estamos cantando demais. Então. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar, vamos para casa. Senhor, muito obrigado.
Obrigado, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Não porque merecemos, porque o Senhor é bom, e o Senhor é fiel, a despeito da nossa infidelidade. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos. Agora, leve-nos às nossas casas debaixo da Tua mão, de poder e graça, de proteção. Se com as nossas famílias, guarda, protege, livra-nos e abra o nosso coração para receber, dia após dia, Senhor, esta palavra e deixar descer como palavra rema ao nosso coração. Eu quero que o Senhor abençoe a Tua igreja, o povo que se reúne nesta noite, neste lugar. Bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém.